Olá, aqui é Ana Espíndola. Nós estamos lendo o livro O Despertar da Leoa, da Lisa Beverly, editora Chara. Nós estamos no capítulo 2, áudio 3, Uma Força Invisível. Se algum dia chegar um tempo em que as mulheres do mundo se unam, única e simplesmente em benefício da humanidade, elas serão uma força tal como o mundo jamais viu. Quem escreveu isso é um filósofo, um poeta britânico chamado Matthew Arnold. E é possível que tenhamos despertado nesse instante. Tive o privilégio de testemunhar o prenúncio dessa força reunida. Na terra distante da Austrália, na Europa, e até na minha terra natal, nos Estados Unidos, vi as primícias do que, sem dúvida, provará ser um movimento plenamente desenvolvido. A partir do despertar de uma filha, essa reunião está rapidamente se tornando uma multidão. Será que as palavras desse poeta e filósofo falam a algum ponto não realizado no fundo do seu ser? Quando li essa citação pela primeira vez, parei e literalmente senti a minha respiração faltar. Só posso imaginar que a minha reação física foi uma reação à enormidade das nossas possibilidades não realizadas. Você já sabe, com base no título desse livro, que eu anseio por despertar algo selvagem, sábio e maravilhoso em você. E eu desafio você a ponderar sobre essa ideia de mulheres se unindo para o bem. Releia a citação inicial desse capítulo e, se necessário, porque a esperança contida dentro dela é realmente digna de mais que uma olhada. Essa percepção merece toda a sua atenção. Então, como eu estou lendo, eu vou reler para nós. Se algum dia chegar um tempo em que as mulheres do mundo se unam, única e simplesmente em benefício da humanidade, elas serão uma força tal como o mundo jamais viu. Ouse perguntar a si mesma: será que as palavras de Matthew Arnold seriam mais do que uma teoria, retórica política e conjecturas esperançosas? Seria a percepção dele providencial, permissiva ou até profética? Será que ele olhou para o futuro a partir de sua perspectiva distante na época e viu as filhas do nosso tempo e nos encorajou a nos unirmos agora? Será que ele sabia que essa união não aconteceria, não poderia acontecer nos dias dele, mas esperou que acontecesse no nosso? Será que ele entendeu o quanto a necessidade dos nossos dias seria grande? Será que ele viu você e eu neste momento? Creio que as respostas mais verdadeiras a essas perguntas estão guardadas no mais profundo de cada mulher. E elas serão melhor respondidas não com palavras, mas pela maneira como cada mulher escolhe viver. Isso é muito importante, hein? Nosso potencial de exercer um papel nessa resposta das mulheres será conhecido pela maneira como respondermos ao nosso espaço no nosso tempo. Nossas escolhas serão reveladas também na forma como decidimos posicionar os nossos filhos e filhas para que eles, do mesmo modo, escolham bem. Será que as mulheres do nosso tempo se erguerão acima das muitas imagens culturais e religiosas conflitantes e limitadoras e dos preconceitos relutantes contra as mulheres em todo o mundo? Será que as nossas corajosas irmãs de outras nações avançarão, mesmo com a ausência de encorajamento de muitos setores? Será que nós, no mundo ocidental, nos desviaremos das distrações frívolas e focaremos a nossa atenção em causas nobres e dignas? Será que vamos substituir o ruído e os argumentos conflitantes que dizem que a nossa contribuição não é necessária nem inspirada por Deus?
Será que vamos entender a gravidade e a urgência do nosso tempo e deixar de lado as nossas diferenças e opiniões doutrinárias a fim de nos alistarmos nas fileiras? Será que o vácuo entre as gerações irá se fechar à medida que unirmos os corações e as mãos? Será que chegaremos à unidade da fé? Será que essa fé unificada se expressa simplesmente como um conjunto de crenças? A solução para os problemas dos adultos de amanhã dependem, em grande medida, de como nossos filhos crescem hoje. É um pensamento da Margaret Mead. Essa unidade será forçada ou vibrante? Poderia essa fé compartilhada ser avivada por meio de obras e nos revelar como mordomas de algo ao mesmo tempo evidente e irresistível, feroz e substancial? Será que a nossa união ilustrará abertamente tudo o que ousamos esperar e será uma declaração viva de tudo o que verdadeiramente cremos? Poderia essa fé se estender por meio do serviço e da doação não egoísta, em vez de se voltar para dentro para apenas receber? Oro para que seja assim, porque só então veremos nosso mundo ampliado e a vida de outros impactada pela nossa expansão. Sim, entendo que tudo o que peço e espero está bem distante neste momento, mas não o alcançaremos sem esse esforço. Não basta olhar unicamente para onde estamos. Se quisermos nos estender, precisamos olhar para trás, olhar em volta e olhar para frente. Olhando para trás, para os anos de 1800, vemos um tempo em que as mulheres tinham pouca ou nenhuma voz. Olhando ao redor, percebemos a importância da nossa voz. Olhando para frente, sabemos que precisamos construir nossas palavras e vidas de tal maneira que edifiquemos o futuro com sabedoria. É hora de ampliar a maneira como vemos e de interagir com muitas áreas da vida. Essa dinâmica de expansão acontece quando a tensão, a flexão ou a pressão é acrescentada a um grupo muscular. A habilidade de expandir pode gerar aumento de flexibilidade e impedir também uma lesão. Minha esperança é acrescentar alguma expansão à sua vida, apresentando a leoa a você. Quero que ela expanda a maneira como você se vê, como você vê a sua feminilidade, sua beleza, sua força, seu propósito, seu casamento, seu mundo e Deus. Permita que a leoa desafie suas interações com os demais e desenvolva seus relacionamentos com os homens, com os amigos e com a família. Até a leoa sabe que precisa se esticar antes de tentar um ataque. Diante de nós está a atenção tanto da vida pessoal quanto das necessidades do mundo. Para abranger essa vasta esfera, precisaremos de uma visão que envolva as duas coisas: a vontade com a força, descansada com o poder. Antes de prosseguir, quero discutir com você uma pergunta que surgiu após a visão. Perguntei-me, por que a figura de uma leoa deitada confortavelmente estaria sobre uma passagem bíblica que retrata o povo de Deus envolvido em uma violência tão intensa? À medida que o tempo foi passando, refleti sobre a visão e a respeito de todos os pensamentos que ela despertou e ainda desperta dentro de mim. Eis algumas coisas que captei. Deus não me mostrou uma leoa e depois esperou que eu respondesse a ela com passividade ou medo. Ao contrário, a imagem expôs e contradisse a minha perspectiva limitada e temerosa. Na verdade, essa leoa foi um instrumento que abriu os meus olhos para uma visão maior e ampliou o meu raio de ação. Ao viajar para diferentes países, vi estátuas magníficas. Dinamarca, Roma, Londres e Paris possuem monumentos que prestam tributos a feitos incríveis e celebram conquistas passadas e momentos de libertação histórica. Fotografei essas obras de arte e me maravilhei ao ver como a elegância e a beleza eterna que elas refletem ainda falam conosco. Mas a leoa, da minha visão,
não era uma estátua, e sim uma revelação. As revelações trazem em si elementos de exposição e surpresa. A leoa certamente me surpreendeu e me expôs enquanto eu estava diante dela, grávida e tremendo em meu pijama. Embora ela não tivesse se movido, estava viva, mais viva do que eu. Ao constatar sua beleza e força, percebi o que eu havia perdido. Por causa do medo, eu havia perdido força, vida e beleza. Havia perdido a percepção do meu verdadeiro eu, e com essa perda, muito do que Deus queria para mim ainda estava por realizar. Lembro-me de como os israelitas viam a si mesmos como gafanhotos e aos habitantes de Canaã como gigantes, mas sabemos, com base em Números 23, que na verdade os habitantes da terra viam os israelitas como um leão e uma leoa se levantando. Esse contraste entre a perspectiva e a realidade entra em cena quando comparamos nossa irmã leoa a nós mesmas. Será que podemos ser como ela? Será que algum dia seremos mulheres que se sentem à vontade com a nossa força e descansadas com o nosso poder? Será que vamos vestir a nossa beleza confortavelmente? A imagem da leoa poderosa em descanso é algo que devemos abraçar. E quando chegou a hora, a leoa se levantou. É hora de você saber quem você é. É hora de você se agitar, provocar-se, mover-se e despertar. Descobri que essa dinâmica de estar à vontade com a força e descansada com o poder é uma imagem muito eficaz e bela de uma mulher de Deus. Amadas, dou-lhes permissão para ficarem à vontade com a sua força e descansadas com o seu poder. Geralmente essa combinação, essa dupla de estar à vontade com a força e descansada com o poder, vem com o passar do tempo. Os dois comportamentos se fundem quando você começa a perceber que há um poder que habita dentro de você. Assim como a justiça é um estado no qual descansamos, há uma dimensão na qual a força também é um abrigo. Descobrimos o descanso quando paramos de nos esforçar. Se querem salvação, voltem para mim e parem com esses esforços inúteis para se salvar. Sua força virá depois que se acalmarem, em completa dependência do meu poder. Isaías 30, versículo 15, na versão A Mensagem. Aí está. Não posso imaginar uma maneira melhor de dizer isso. Acalme-se, dependa do Senhor e a sua força virá. Quando paramos de lutar em nossa própria capacidade, a nossa verdadeira força é revelada. Deus não está retendo a força de você. Ele a está concedendo. Em contraste com a nossa amiga leoa, vi muitas mulheres aterrorizadas com a própria força. Elas recuam de medo quando ideias, perguntas ou paixões surgem espontaneamente dentro delas. Mas a força não deve ser temida, ao contrário, ela deve ser abraçada. Não cometa o erro de imaginar que a mansidão é fraqueza. Ela é a força abrandada ou o poder sob controle. Show isso, hein? Moisés foi chamado de manso e humilde, mas ele ainda assim foi um líder poderoso e uma força a ser considerada pelos inimigos. Tenho de me perguntar se ele era assim porque ele havia encontrado exatamente aquele que respaldava cada uma de suas palavras. Ter uma consciência do bem e do mal, mas isolada de Deus, só nos deixa oprimidos em nossa nudez humana e clamando por uma resposta divina. Despertar a dimensão do bem fora de Deus nos limita. Os problemas do nosso mundo presente são tão incrivelmente vastos que precisam de respostas ilimitadas. Como Moisés, precisamos de uma revelação da bondade de Deus para acalmar a terra que treme debaixo dos nossos pés. Portanto, amada, você vai ousar acreditar que você pode ser parte dessa revelação do bem e então se reunir com outras mulheres e criar uma estratégia para que a bondade de Deus seja vista através de nós? Virtuosa e capaz.
Deliberadamente não limitei esse bem à esfera do que é agradável ou mesmo do que é seguro. Afinal, ele é uma força. Do mesmo modo, já ouvi a virtude ser descrita como uma força. Quem pode encontrar uma esposa virtuosa e capaz? Ela é mais preciosa do que os rubis. Seu marido pode confiar nela e ela enriquecerá grandemente a vida dele. Provérbios 31, 10, versículo 11. Mulheres solteiras, antes que vocês imaginem que esse versículo não lhe diz respeito, lembre-se de que Jesus é o seu noivo. Portanto, todas nós estamos aqui. A questão que se levanta é: essa tarefa pode ser confiada a nós? Vamos enriquecer as vidas de outras que nos cercam? Seremos ao mesmo tempo capazes e virtuosas? Ou ele nos encontrará divididas em segmentos? Algumas são apenas virtuosas e outras são apenas capazes? A expressão de uma coisa, mas não da outra, não basta. Precisamos de uma união honrosa de mulheres virtuosas que sejam muito capazes. Do que precisamos ser capazes? A resposta é muito simples: de toda e qualquer coisa. Precisaremos ser filhas capazes de tudo o que for necessário. Ao longo da última década, conheci muitas mulheres incríveis que encorajam outras a entender do que elas são capazes, por causa da crescente consciência da necessidade. As mulheres estão deliberadamente concentrando suas forças em buscar conhecimento educacional e desenvolver áreas específicas de talentos para terem uma resposta capaz. Elas são brilhantes o suficiente para fazer perguntas a partir de uma perspectiva iluminada de percepção e relevância. Elas aprenderam a buscar as qualidades necessárias para que possam crescer e se tornar tudo o que realmente são. Essas mulheres são talentosas e cheias de dons, são destemidas, porém sabem honrar, estão conectadas, porém têm autocontrole, estão presentes, mas alcançam longe. São compassivas, mas ferozes. São puras, mas não ingênuas. São fortes e gentis, simples, porém altamente estratégicas. Se nossos planos e programas não traduzem as necessidades da Terra e de seus habitantes e não os afetam, então não passam de teorias. Programas precisam adquirir vida. Eles só funcionam se pudermos dar voz, mãos e pés a eles. Não basta delinear programas gigantescos no papel. Preciso escrever minhas ideias na terra. Esse pensamento é da Emily Pereire. Olha que pensamento muito interessante. Nosso mundo conheceu o impacto de muitas forças. Ao longo dos séculos, nossa Terra tem sido assolada por forças da natureza como furacões, tsunamis e muitas outras coisas. A concha da Terra tem sido dividida e seus fundamentos abalados por terremotos. Forças armadas têm se reunido por motivos e propósitos tanto nobres quanto vis. Coalizões de forças armadas têm se reunido em campos de batalha e deixado destruição em seu rastro. Ou seja, muitas guerras. Mas, e se houvesse uma força que não se deleitasse em seu poder de intimidar, ameaçar ou destruir? Os membros dessa força teriam papéis estratégicos e únicos. Alguns visíveis, outros invisíveis, mas todos eles valiosos. E se essa força fosse ao mesmo tempo altruísta em sua motivação e simplista em seu objetivo? Como que ela seria? Bem, Alexandre o Grande disse: não tenho medo de um exército de leões liberados por uma ovelha. Tenho medo de um exército de ovelhas lideradas por um leão. Que coisa tremenda. Que imagem incrível de nós. Somos um exército de ovelhas lideradas por um leão. Por seguirmos o leão, não devemos guerrear como tímidas ovelhas. Somos mansas na maneira como seguimos e ferozes na maneira como lutamos.
Desse modo, o manso e o feroz se encontram e se sentem confortáveis. Se estudarmos o curso natural e a história das forças humanas, comprovaremos a existência de um padrão. Primeiro, há uma subida ao poder. Depois, uma corrupção de força, seguida de uma perda de poder e de um colapso interior. Mas e se houver outro modelo? E se houver uma força não formada, porém inexprimível? Estou digitando esse livro em uma fonte muito maior do que aquela em que ele será impresso, porque está ficando mais difícil para mim ver o que é pequeno e está perto. Porém, minha visão do que é grande e distante aumentou imensuravelmente. À distância, vejo duas imagens conflitantes, grandes problemas e uma vitória magnífica. Nas praias próximas e distantes, vejo opressão profunda e tenebrosa, mas também vejo um surgimento glorioso. Vejo a maldade brutal e a injustiça global expostas e vencidas em muitas frentes por um encontro com a luz inescapável de Deus e a sua justiça inexpugável. Vejo suas filhas se esticando como leoas, preparando-se para atacar. Vejo tudo isso no futuro. Não há dúvida de que nada do que eu disse surpreende você. Assim como você, não vejo essas coisas porque as leio no papel. Eu vejo essas coisas porque tenho olhos para ver no espírito. Mas eu não apenas vejo, eu ouço. Tenho ouvido gritos à distância e gritos de perto. Tenho ouvido o sofrimento dos desesperados, encarcerados em prisões de trevas. Cada dia é uma luta contra a opressão sufocante que ameaça calar suas vozes e depois vão além para calar os gritos de seus filhos. A única esperança dessas mães desesperadas é mais para os seus filhos. Uma jovem mãe nos pediu para levar sua filha de 8 anos, porque a menina se escondia debaixo da cama enquanto ela atendia os clientes. Felizmente, o Life, um ministério de James e Betty, resgatou essa menina, essa filha, mas a mãe, que tinha medo de sair, continua no bordel, oprimida pelo desespero.